O que eu aprendi com o término do meu relacionamento? Oi, amiga! Esse é o terceiro vídeo do meu canal, da série Um Vídeo nos primeiros 30 dias do mês, Zero a Influenciadora em 2025. Eu quis trazer esse assunto pra cá porque eu acho que é um assunto que pode ajudar muitas pessoas que estão em um relacionamento e também que vai entrar em um relacionamento. Então é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Eu já sou casada, me casei em dezembro do ano passado, de 2024. A gente vai casar no religioso, né? Fazer cerimônia e tudo mais, agora este ano. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Estou nesse relacionamento desde 2018 e a gente terminou. Eu terminei o relacionamento em 2023. Em janeiro, eu terminei o relacionamento e em maio a gente reatou. Mas eu quero passar a experiência de uma pessoa que terminou um relacionamento que é saudável e está no mesmo relacionamento, porém um relacionamento diferente, somos pessoas diferentes. E que eu, Amanda, aprendi e o meu marido também aprendeu. Vou contar falando por ele, porque ele não tá aqui, mas ele vê os meus vídeos, então ele não vai me deixar mentir, né? Quero falar aqui com vocês, só que eu vou pegar, né, uma bebida pra gente beber juntos e eu já volto, tá? Conheci o meu marido hoje, em 2017. No final do ano de 2017, foi em outubro que a gente se conheceu, bem por acaso. Assim, porque na vida não existe acasos, né? Existem reencontros. E a gente se reencontrou. Ó, saiu essa palavra, não foi nem eu que disse assim, mas a gente se reencontrou. A gente se conheceu em outubro e em janeiro a gente começou a namorar. Foi bem rápido, né? 3 meses. Em 2018 a gente começou a namorar, em 2021 a gente foi morar junto, e em 2023 eu decidi que eu queria sair de casa. Vez que aquela mulher liga cobrando na sua casa, ai, você está devendo X reais, não enche o saco, alguém te cobra de alguma coisa, ai, faz alguma coisa, posta uma foto, manda uma mensagem, não sei o que, não é ruim. É ruim pros dois lados, pra quem cobra e pra quem é cobrado. De fato, eu passei a ser essa pessoa chata de cobrar as coisas. Eu cobrava muito coisas que teriam que ser dadas livremente, mas que ele não fazia porque eu não dava espaço pra ele fazer, porque na hora que ele pensava em fazer, eu prontamente ia lá cobrar. Eu reconheço que eu fui uma pessoa chata por um tempo, e não conseguia expor isso da forma que, isso me incomoda, eu não consigo fazer, porque quando eu vou fazer não dá gosto porque você tá cobrando de novo. Acabou que eu achei melhor, que a gente precisava de um tempo, nós dois, eu e ele. Foi literalmente um tempo pra respirar. Eu não me interessei por outras pessoas, eu não quis ficar com outras pessoas, eu não quis conhecer outras pessoas. Não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de trocar mensagem, nada. Eu só queria literalmente ficar sozinha. Então eu saí de casa, fui morar num apartamentinho pequeno de 35 metros quadrados e fiquei lá, me autoconhecendo. Eu fui viajar com uma amiga, a gente foi viajar pra Recife. Fizemos uma viagem super legal, foi super divertida. Essa viagem tocava, por incrível que pareça, muito pagode em Recife. E eu ficava lembrando e queria chorar e não ficava bem. E a viagem inteira, eu passei a viagem inteira pensando nele. E foi logo depois que eu saí de casa, porque antes de eu terminar eu já tinha comprado a viagem. Ia ser uma viagem de amigas, não foi uma viagem pra nossa, vou esquecer o meu ex. Quero respirar um ar porque eu terminei. Não, era uma viagem de amigas, a gente sempre teve um relacionamento saudável e ele não podia viajar naquele período. Eu precisava viajar, eu estava precisando daquele ar. Marquei a viagem e pra ele tudo bem. Falei, vou viajar com a Clara e tudo mais. Deu X valor aqui e tal, tudo bem. Aí pra ele também, tudo bem. Até porque eu nunca proibi ele de nada. Ele é tranquilo em questão de ter amigos, de sair, enfim. Eu que fico ali, porque você não chama fulano pra vir aqui em casa, pra vocês fazerem alguma coisa, mas ele é bem tranquilo mesmo. Geralmente, nosso relacionamento sempre foi saudável, graças a Deus. E a viagem já estava marcada antes de terminar. Literalmente, bateu uma coisinha na minha cabeça que eu falei, eu preciso sair dessa casa. E terminei, né? Até os 5 minutos. E aí, o que eu aprendi com o término do meu relacionamento? Às vezes a gente acha que o problema tá no outro. Às vezes a gente acha que o outro é errado, que o outro faz ou não faz, deixa de fazer. O outro que é problemático demais, que o outro. Uma coisa que eu aprendi é sempre falar sobre si, não sobre outra pessoa. Em vez da gente falar, porque você não fez... porque você não me deu flores, porque você não me levou pra jantar, porque você não me deu uma carta, porque você não me deu um chocolate, porque você não cuidou de mim. Por que a gente não troca pra... Eu gostaria tanto de ganhar flores, eu gostaria tanto de ser levada pra sair, eu gostaria tanto de me sentir amada, de ouvir um te amo do nada, eu gostaria tanto de ganhar uma carta. Por que a gente nunca muda e a gente não passa essa responsabilidade pra nós, em vez de passar pro outro? Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa na outra pessoa do que pra si mesmo. E acabou que tinha muitas cobranças, eu passei esse tempo sozinha, comecei do zero, do absoluto zero, eu e meu cachorro, comprei todos os móveis de novo. Obviamente, gente, ele não me deixou sozinha, tá? A minha máquina de lavar roupa ficou presa na casa dele, porque no outro apartamento que a gente morava juntos, e aí a gente foi lá juntos, tá? Ficou preso lá, só tinha que tirar a geladeira, pra depois tirar a máquina de lavar louça, de lavar roupa. E ia dar um trabalhão, foi uma pessoa lá só pra tirar, e o cara não conseguiu tirar.
E aí ele falou, não, é o seguinte, até você comprar uma nova, tá? Eu vou te dar o dinheiro da máquina, mas até eu comprar pra você, eu pego a roupa na sua casa e lavo pra você e levo. E ele ficou nesse período fazendo esse favor pra mim, então, gente, pelo amor de Deus. Eu tive que fazer tudo sozinha. Eu vejo tantas mulheres, tantas garotas que terminam relacionamentos e literalmente tem que lidar com tudo sozinha. E eu, no lugar delas, só consigo pensar no grande livramento que elas tiveram. Foram essas pequenas atitudes dele que me fez ver o grande homem que ele sempre foi. Enfim, fui morar, comprei tudo novo, comprei uma TV pra mim. Eu já tinha uma, mas eu acabei deixando lá. E aí, não comprei até hoje. Aqui não ficou lá, a gente acabou reatando. Mas ele sempre foi um grande parceiro pra mim, mesmo depois de a gente ter terminado. E nesse tempo que eu fiquei, né, fui viajar, voltei, aí saí, parecia... Pra mim não fez diferença, porque eu sempre saí com as minhas amigas normalmente, mesmo estando, né, morando junto, enfim, eu sempre saí com as minhas amigas, então nunca fez aquela diferença de, nossa, estou solteira. Pra mim foi vida igual. A diferença é que poderia conversar com outras pessoas do sexo oposto, só, mas também nunca tive interesse. E eu percebi que tava um grande vazio dentro de mim, foi começando a me dar um grande vazio. Eu pensei, o que eu quero da minha vida? E eu nunca tinha me feito essa pergunta. E realmente o que eu queria da minha vida era ter uma família, era ter um marido, ter filhos, meu cachorro, conquistar coisas, ser bem-sucedida. E estando naquele ritmo, eu não tava aonde eu queria estar. E eu não ia chegar nem perto da onde eu queria estar estando daquele jeito. Eu comecei a organizar minha cabeça, a ver muitos vídeos no YouTube de autoconhecimento para poder entender o que eu realmente queria da minha vida e me conhecer. Porque a gente não se conhece, né? A maioria das pessoas não se conhecem, vai se envolvendo em relacionamento sem se conhecer, aceita qualquer coisa e depois reclama. Então eu coloquei ali no papel o que eu queria de um homem, né? Fiz uma lista ali que eu queria de um homem que tivesse um relacionamento com Deus, um homem que abrisse a porta do carro, um homem que fosse provedor, um homem, entendeu? Eu fui colocando todas as listas ali do que eu queria. Depois ao lado, eu coloquei ali na lista o que ele era. E quando eu olhei a lista e eu vi que batia com as coisas que eu tinha escrito, aí eu comecei a chorar. Porque eu falei, o que eu fiz da minha vida? Então, quando eu me dei conta, eu comecei a correr atrás, obviamente, do leite derramado. E foi um período bem doloroso pra mim. Eu tive muitas crises de ansiedade, ao ponto de quase ir pro médico. Eu só não ia porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo dentro do carro, de um desconhecido. Foi um período muito difícil, que me dá até gatilhos de lembrar. Sofri muito, porque eu vi que eu tinha feito uma coisa que dava pra ser consertado com uma conversa, mas eu acho que qualquer pessoa que me perguntar, Amanda, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito isso? Sim, eu teria feito isso. Eu não me arrependo de ter terminado. Eu preciso de um ato de coragem pra que a gente tenha o que a gente tem hoje. Porque não foi só eu que amadureci. Ele também amadureceu. Ele também entendeu muitas coisas que precisavam ser entendidas, que ele não entendia antes, que ele não conseguia expor, sentimentos que ele não conseguia colocar pra fora, que ele não conseguia transcrever o que estava sentindo. E hoje a gente tem um relacionamento muito melhor do que a gente tinha. Eu acho que foi necessário isso que aconteceu, não me arrependo de ter terminado, não me arrependo de ter saído de casa. Foi uma das melhores, piores coisas que poderia ter acontecido. E o que eu aprendi com esse término, o que eu posso passar pra você que tá assistindo do outro lado da tela, é reavalia. No começo de tudo, se conheça. Pergunte o que você gosta, o que você quer, o que você espera de uma outra pessoa, aonde você quer chegar. Essa pessoa já vai poder ir com você, ela vai poder te acompanhar. Essa lista com você mesma. Faça essa lista com o seu parceiro, caso vocês tenham um relacionamento. É muito legal, a gente já fez isso juntos também. A gente colocou lá todas as coisas que a gente gostava um no outro e as coisas que achava que precisa melhorar um no outro, porque afinal ninguém é perfeito. É importante que a gente se conheça e tenha muito claro na nossa mente o que a gente quer, o que a gente gosta e o que a gente espera do outro. A gente não se frustrar, porque às vezes você espera que a pessoa seja uma pessoa muito carinhosa e não é o perfil daquele cara. O que você quer que ele te entregue, sendo que ele não é assim, sabe? Às vezes você quer um cara que te deixe mais livre e ele é um cara que é mais carinhoso. E aí você tá querendo exigir de uma pessoa aquilo que ela também não é. Então é muito importante, a partir do autoconhecimento, que a gente sabe quem a gente é, o que a gente busca, também entender como a outra pessoa é e até qual nível que ela consegue atingir ali das suas expectativas. Porque se ela não conseguir atingir as expectativas que você busca, não tem sentido pra vocês estarem juntas. Então muitas pessoas se frustram em relacionamentos porque elas buscam no outro aquilo que falta nelas. Ou até mesmo elas buscam no outro aquilo que elas não são. Então vai ser um relacionamento difícil, vai ser um relacionamento frustrante, vai ser um relacionamento que não vai ser legal para ambas as partes, porque falta o autoconhecimento, falta clareza, que eu acho que essa é a palavra correta. O que eu aprendi com o término do meu relacionamento, que eu posso te ajudar e que eu posso passar pra você, que você se conheça, que você conheça o seu parceiro e saiba o limite de cada um. E também que eu não posso exigir aquilo da pessoa que ela não é. As pessoas, elas são como elas são. Obviamente, eu acredito muito que o relacionamento... ninguém nasceu quadrado, ninguém nasceu de um jeito X. Então, obviamente, as pessoas podem mudar pelas outras. O meu marido não é de escrever cartas, ele não é de presenteado, nada. Mas porque ele sabe que é importante pra mim, ele faz.
Então, esse é um limite que ele pode chegar. É um limite que ele pode ir. Ele abre a porta do carro pra mim assim que eu tenho que pedir. Então, mas tem pessoas que o marido não gosta de abrir a porta do carro e não vai abrir a porta do carro e acabou. Tem gente que o marido não vai escrever declarações de amor, não vai aparecer com um buquê de flores do nada, numa tarde, mas vai estar ali quando a pessoa adoecer, mas compra um presente em todas as datas especiais. Então depende, sabe? Depende muito da expectativa que você quer, que você espera do outro e do que o outro pode te entregar, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, exigir algo de outra pessoa. Eu coloquei ele no papel que era importante pra mim, que era inegociável, e ele colocou pra ele também. A gente viu que estava ok pros dois e estamos seguindo até hoje. Obviamente que se eu tivesse colocado pra ele, eu quero que você não seja mais CLT e eu quero que você abra uma empresa junto comigo, isso pra mim é negociável, a gente teria terminado, porque ele tem o trabalho dele, é o que ele ama fazer, é o que ele gosta de fazer, e tá tudo bem. Apesar de eu ser empreendedora, de eu trabalhar com os meus próprios negócios, de eu ter a minha própria vida, a gente consegue caminhar assim e tá tudo bem. Da mesma forma que se ele exigisse que eu fosse CLT, também não ia dar pra mim e teríamos que terminar. Eu acho que tudo aquilo que é conversado, tudo aquilo que a gente coloca nas expectativas nossas e do outro tem que ser muito bem alinhada, sabe? Se eu pudesse te dar um conselho pro seu relacionamento sobre o que eu aprendi com o término do meu relacionamento, é que às vezes o problema não tá no outro, às vezes não existe nada de errado no seu relacionamento, você só não se conhece o suficiente pra poder entender aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente precisa e aquilo que você realmente não abre mão. Faz esse exercício na sua casa, coloca no papel o homem dos meus sonhos, o que a pessoa que eu estou tem, ou se você não tem, você só deixa o nome dos meus sonhos mesmo. Então faz esse exercício aí na sua casa, coloca exatamente como que você espera que o seu parceiro seja, e se caso você tem um relacionamento, coloca aí o que o seu parceiro oferece e casa ali com o que você espera. Não fica fazendo, gente, não coloca na lista ali, faz listas diferentes, ou coloca na frente, atrás da folha, lá dos opostos. Abre o seu coração, é só você que tá vendo essa lista. Então seja sincera consigo mesma, não se engane, que é a pior coisa que você pode fazer. Então coloque lá o que você exatamente espera de um homem, que você quer um homem da sua vida pra ser o seu marido, pai dos seus filhos. Do outro lado, você coloca o que o seu parceiro é. Depois você junta e você vê o que casa ali, o que não casa, o que está faltando, e o que estiver faltando, caso você tenha um relacionamento, óbvio, você vai falar, olha, isso aqui que eu quero, isso aqui que falta, como que a gente consegue alinhar isso? Você não vai falar, pelo amor de Deus, pra pessoa, você não tá fazendo isso aqui, entendeu? Você não tá fazendo, você não tá... Não, é como podemos. A pergunta sempre é a mesma. Vocês vão ficar discutindo até quando, sabe? A pergunta sempre é a mesma pra tudo. Como podemos organizar pra ser assim? Como podemos fazer isso? Como podemos fazer aquilo? Como podemos resolver esse problema? Porque um casal, se eles têm algum atrito, alguma discussão, alguma briga, é o casal contra o problema, e não um contra o outro. Tá? Então faz aí a sua listinha. Depois eu quero saber se vocês me contem aí o que vocês acharam, o que deu. Obviamente, esse vídeo poucas pessoas vão ver, mas se chegar a mais pessoas e quiserem comentar aqui, eu vou ficar muito feliz. Se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, amanhã tem vídeo novo, óbvio, porque eu tô soltando um vídeo por dia, nos primeiros 30 dias de canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha de alguma forma te ajudado, tocado seu coração, te feito parar pra pensar um pouquinho. E se isso aconteceu, também espero que você comente aqui, que o universo te devolva em dobro aquilo que você está fazendo, que é me ajudando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!